Educação à distância, mudando realidades. Olá, bem-vindo à disciplina de Projeto Integrador 2. Eu me chamo Renata Nobre, sou docente do ensino superior, sou especialista em neurociência, educação infantil e aprendizagem, psicopedagogia e neuropsicopedagogia. E hoje eu estou aqui no estúdio do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte, para falar um pouquinho com vocês sobre essa disciplina. Ao fundo, nós temos uma parede branca com a logomarca EAD Mudando Realidades, sendo EAD em letra grande, da cor verde. Minha audiodescrição, sou uma mulher branca, de cabelo cacheado, usando óculos e aparelho nos dentes, além de uma roupa numa saia preta longa, com uma blusa preta e bolinhas brancas alinhadas. E dando continuidade na nossa disciplina de Projeto Integrador 2, nós iremos aqui para nosso momento de conhecer um pouco melhor como vai ocorrer o desenvolvimento desse projeto. Relembrando que a temática do projeto vai ser dinâmica de observar, desenvolver e aplicar, praticando a cultura de paz. Durante o processo do projeto, é válido lembrar que esse aqui será o tema. Não necessariamente esse tem que ser o título do seu projeto, tá? Mas antes de nós falarmos de toda a estrutura do texto, de como que você vai organizar isso de forma física, eu quero explicar para vocês o passo a passo, tá? De maneira mais clara, mais objetiva, para você realmente começar a estimular a sua criatividade. O primeiro passo desse projeto vai ser o observar. O passo de observar, ele tem como finalidade de você realmente parar e prestar atenção no ambiente que você escolher para desenvolver a sua atividade. O observar é aquele momento em que você vai escolher o seu local de observação, né? O espaço que você irá desenvolver, o seu campo de trabalho, as pessoas que estão ali presentes. E para que isso aconteça de uma forma tranquila, elaboramos um documento que é chamado Carta de Aceite Projeto Integrador 2. O corpo desse documento, ele foi elaborado para ser um modelo para que você redija ou para que você tenha contato com a sua equipe pedagógica e solicite para que eles te auxiliem nesse momento de escolher o local que você irá desenvolver o seu primeiro passo do projeto, que é o passo observar. Nós chamamos essa carta de aceite como um documento muito importante. Por quê? A partir do momento em que você é aceito no ambiente, a responsabilidade para ele aumenta. Quando nós falamos em responsabilidade dentro do passo de observar, nós estamos falando da necessidade que as pessoas precisam, né, entender que elas possuem de estarem aptas a entender os detalhes daquele local. Quem são as pessoas que vivem ali? Qual a realidade do ambiente? Quais são os passos que são desenvolvidos ali dentro? Quem são os responsáveis? Quem são as pessoas que recebem algum tipo de trabalho, de ajuda? Como que você também pode colaborar? Então, tudo isso é importante. Além também de você ter ali uma oportunidade de observar a estrutura do local. Se você escolhe como um ambiente da sua observação uma sala de aula, uma escola, você não vai observar só a sala de aula. Você tem que observar o todo, né? Quantas salas possuem, quantos alunos, quantos profissionais, como que é a rotina dos profissionais, se eles moram próximos da escola, distantes, se eles conseguem conduzir ali o ambiente de forma tranquila, ou se eles estão tendo problemáticas ali de relacionamento entre professor-aluno, entre a gestão e os docentes. Então, são detalhes que só a observação bem feita, ela consegue te dar, né, de conteúdo. O
que é importante também de lembrar para vocês? Na observação, gente, é como o próprio nome já diz, é olhar, né? É o observar. Você não precisa, na verdade, ficar agindo. Até porque quando você age, muitas vezes, quando é no teu ambiente de observação e você vai agir, você está distorcendo a realidade. Porque naquele momento é um ambiente que conta com 10 pessoas. Então são 10 pessoas fazendo trabalhos diversos. Mas se você agrega a sua força de trabalho, seu conhecimento, você já está mudando a rotina. Então aquilo ali já não passa a ser mais a realidade dos fatos e acaba sendo uma realidade alterada pela tua vivência, pela tua experiência, pelo teu conhecimento, e isso acaba prejudicando o resultado final, porque você vai construir uma expectativa e quando você finalizar o teu projeto integrador, provavelmente aquelas pessoas não conseguem dar continuidade porque elas vão perder mais uma força de trabalho, né? Então, você tem que ter muito cuidado nesse processo, tá certo? Vamos seguindo. Ainda dentro do primeiro passo, nós elaboramos também um documento que é chamado de roteiro de observação. O roteiro de observação, ele vai contar com algumas informações super importantes. A primeira delas, local escolhido. Ou seja, aquele ambiente que você realmente definir, que é ali que você vai fazer, você vai digitar o nome do local. O outro é o horário de funcionamento. É muito importante você definir também e deixar bem claro nesse roteiro de observação qual é o horário de funcionamento. Por quê? Quando nós estamos lidando com turmas, com escolas, né, que funcionam manhã, tarde e noite, você tem flexibilidade, mas ao mesmo tempo você tem diferenças de idades em cada turno. Então isso conta muito, você entender quem que vai estar presente em cada horário de funcionamento do ambiente. Outra questão são os responsáveis ou o responsável pelo local. Quando nós falamos ali em escolas também, nós temos os diretores, a equipe gestora, então é importante deixar isso bem organizado e definido quem são os responsáveis pelo local que você escolheu. Professor, eu não escolhi uma escola, eu escolhi uma ONG, uma organização não governamental, eu escolhi um hospital para fazer minha observação. Como que isso vai funcionar? Da mesma forma que funcionaria para uma escola. A diferença é quem são as pessoas para quem você vai se dirigir, né? Com que ala, por exemplo, de um hospital você vai trabalhar? É com todo tipo com todo o hospital, com todas as pessoas que estão ali? Não. Você vai trabalhar com um público específico. E aquele público específico, ele tem uma pessoa que é responsável por eles. Então, você vai procurar essa pessoa para solicitar, utilizando aquele documento anterior, que é a carta aceite, você vai solicitar a eles permanência naquele ambiente. Uma mesma coisa se for uma organização não governamental. Você também vai solicitar ali a sua atividade, né, a sua presença naquele ambiente, autorização para estar ali, ok? Continuando. Você vai descrever o público do local escolhido. Essa descrição, pessoal, ela é muito importante também para que quando você chegar no momento de elaborar a atividade que você vai propor dentro do teu projeto, você saiba as informações básicas, né? Quantas pessoas estão vivenciando naquele ambiente que você escolheu, quais são os formatos de atividades que são elaboradas ali dentro, se são atividades escolares, se são atividades não escolares, se são oficinas, se são dinâmicas, qual é a faixa etária daquelas pessoas. Então, isso ali é importantíssimo de você observar. Outra informação importante, gêneros, né? Quantos são do gênero masculino, quantos são do gênero feminino, respeitando também as questões de escolhas da nomenclatura dessas pessoas, né? Se elas querem ser chamadas de meninos, meninas, gênero binário, não binário. Então, tudo isso é muito importante de ser detalhado durante esse processo de descrição do público do local escolhido. Um outro tópico muito importante
é descrever o ambiente físico do local escolhido. Quando eu vou descrever o ambiente físico, aí eu vou me reportar apenas à parte física. Se é uma sala de aula, quantas carteiras tem na sala de aula, se tem quadro, se tem janela, se tem uma porta. Se é uma escola, quantas salas de aula tem naquela escola, quais são os ambientes que estão ali disponíveis para a realização de atividades, se tem uma quadra, se tem um pátio, se não tem também, é importante de descrever. Então, são detalhes que você vai observando e, se possível, registrando isso de forma fotográfica, tá bom? Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Continuando. E aí, a descrição do tema que será trabalhado com o público do local já é uma etapa quase que final daquele processo de observação. Por quê? A descrição do tema, ela vem a partir do momento em que você tem uma conversa com os responsáveis do local. Você pode fazer sua observação em 2 dias. Ah, professor, eu não posso, eu não tenho essa disponibilidade de tempo, eu só tenho 1 dia para fazer essa observação. Se você fizer uma observação de pelo menos 2 horas, 2 horas e meia, é possível ter muitas informações coletadas nesse momento. Mas dentro desse período de observação, tire um tempinho para conversar com os responsáveis pelo local, porque são eles que trazem informações, muitas vezes informações administrativas, né, organizacionais, e isso ajuda muito você a desenvolver um trabalho de qualidade. Quando eles trouxerem para você essas informações, converse um pouquinho sobre a questão dos temas. Por quê? Os temas que vocês irão desenvolver naquele espaço tem que levar em consideração a necessidade deles de ouvirem, né, sobre o tema, de se trabalhar sobre a temática. Por exemplo, eu não posso chegar falando sobre a escovação dental com um público que precisa falar sobre o respeito, sobre a paz, sobre o respeito às diferenças, né? A gente precisa entender que o encaixe aqui é trazer uma temática que seja realmente relevante para o ambiente. Professora, mas eu vou pelo que eu acho mais fácil. Então, a gente vai estar falando de uma necessidade de você desconstruir o seu pensamento. Porque ali, esse momento do projeto integrador, não é para você fazer muitas vezes o que é mais fácil, mas é para você realmente buscar as suas habilidades de desenvolver atividades desafiadoras. É para você buscar ali desenvolver a tua habilidade, a tua criatividade. Então, é um momento de você pensar além da sua zona de conforto, tá certo? E para finalizar, nós temos o campo de outras observações. Essas outras observações, nós podemos colocar ali informações relacionadas principalmente ao diálogo, né, que você teve com pessoas que de repente não fazem parte dali do ambiente, mas que querem dar sua opinião. Então você descreve aqui nesse campo de outras observações, conversei com uma pessoa X que não é daquele ambiente, mas observou também certas coisas que devem ser modificadas. Eu coloquei ali uma observação de pessoas que apoiam aquele ambiente, né, que não foram citados, mas eu observei. Então, é aquele detalhezinho que às vezes não é citado pelo responsável, mas você consegue colocar também como uma descriçãozinha para te ajudar como informação na hora de você construir a atividade que você vai propor, certo? E aí, dando continuidade nesse projeto, nós vamos ter o segundo passo. O segundo passo é o desenvolver. O passo desenvolver, ele não é um passo que você vai fazê-lo com todos, né? Você vai fazer normalmente no seu grupo, né, desse trabalho de projeto integrador, ou você vai fazer individualmente mesmo, se for a sua opção de desenvolvimento do trabalho. Por quê? O passo desenvolver, ele vem com a necessidade de você escolher uma temática. Dentro dessa relação aqui de possibilidades de temas, né, dentro da questão
da cultura de paz. Então, as temáticas que podem estar indicadas aqui são diversidade, solidariedade, diálogo igualitário, mediação, empatia, inclusão, democracia, direitos humanos, superação de desigualdades, sustentabilidade, compreensão e respeito à vida. Então, o primeiro passo, dentro do segundo passo do projeto integrador, que é o desenvolver, é que você escolha a temática. E essa temática ela vai ser escolhida a partir das informações que você tem do seu roteiro de observação, tá bom? Você conversou ali com os responsáveis, você observou, pegou as suas informações ali escolhidas, você vem e escolhe qual é a temática que você vai trabalhar. Escolheu a temática, nós vamos para a segunda parte. Começar a montar o teu projeto escrito. Parece que é algo que é muito fora do comum, e tem gente que tem muito medo de montar, mas eu vou mostrar para vocês um modelo muito simples. Esse é o modelo que nós elaboramos para esse projeto integrador, tá? Que é um modelo com informações muito simples e que vai também ajudar você a pensar com mais clareza sobre aquilo que você já tem de informações. Não precisa ser nada muito fora do comum, tá bom? Primeira coisa, o responsável. Esse responsável aqui vai ser você ou a sua dupla ou o seu trio, de acordo com como você definiu realizar esse trabalho. Depois, o tema do projeto. O tema do projeto vai levar em consideração aquele slide anterior, que é as temáticas, né, do projeto, as temáticas do projeto integrador, que são essas aqui, tá bom? Que levam em consideração a cultura de paz. Então, você vai colocar o tema do teu projeto, depois você vai colocar a quantidade de participantes que leva em consideração a quantidade de pessoas que você observou. Se você escolher uma turma de escola, quantos alunos ali aproximadamente vão participar da atividade? Se você escolher uma ONG, né, uma organização não governamental, quantas pessoas aproximadamente vão participar da atividade que eu vou propor? Se você escolheu as suas vizinhas, né, os seus vizinhos, quantas pessoas aproximadamente irão participar? Uma outra informação muito importante, tempo de duração. Tem pessoas que têm um tempo disponível, né, para participar de atividades muito longo. E então consegue ficar uma tarde inteira desenvolvendo a atividade e tudo bem. Tem outros que, por conta da rotina de trabalho, do cotidiano, só conseguem 1 hora, só conseguem 2 horas. Então, você vai ter que administrar essa questão do tempo e pensar como que você vai ter, quanto tempo você vai ter disponível da sua vida para realizar essa atividade, quanto tempo o local que está te recebendo vai também ter disponível para você e como que você vai elaborar as atividades que você vai propor de forma que elas tenham realmente começo, um meio e um fim, levando em consideração um bom desempenho da tua atividade, tá bom? E aí você vai começar a botar os objetivos do teu projeto. Quando nós falamos do objetivo, nós vamos levar em consideração se você vai desenvolver um diálogo, se você vai querer que as pessoas saiam dali com grandes ganhos na harmonia, que elas entendam a diferença, né, que elas vão ter grandes ganhos na harmonia. Eita, que eu ganhei de horrores agora. Vocês vão perceber que na hora do objetivo do projeto será de desenvolver atividades em que as pessoas consigam compreender qual o papel delas na cultura de paz. Então, você vai descrever mesmo. Olha, o objetivo é desenvolver uma cultura de paz, desenvolver um diálogo, estimular a reunião e a união das pessoas, compreender melhor a diferença que existe, né, entre as pessoas. E aí você vai colocando objetivos que sejam acessíveis, tá bom? Não coloque nada daquilo que você não vai conseguir cumprir. Como eu falei, a questão da frustração, ela pode ser
tanto para você enquanto idealizador do projeto, quanto para aquelas pessoas que acham que você vai mudar algo da noite para o dia. Então, nós temos que ter muito pé no chão nesse projeto integrador. Um outro ponto muito importante são os recursos necessários, tá? Os recursos necessários, minha gente, muitas vezes não envolve questões financeiras. Recursos, eles podem ser aquilo que você já tem em casa, um livro que você já tem em casa, uma toalha que você já vai ter na sua casa. Ah, professora, eu não tenho ideia do que eu vou trabalhar, mas você tem acesso à internet? Você tem como imprimir uma folha? Você tem como conversar, levar uma caixa de som? Então, são recursos que você já tem, que você não vai ter que agregar valor financeiro a eles. Óbvio que, de alguma forma, esses recursos que você já tem foram comprados, né? Mas hoje você não precisa mais investir mais financeiramente nisso. Até porque muitas vezes quando a gente fala assim, não, vou fazer um projeto e eu quero que ele aconteça num espaço que vai ser alugado, é uma opção sua. Mas não precisa agregar dessa forma. Você pode escolher um ambiente aberto, um ambiente ao ar livre, para desenvolver a tua atividade, dependendo do tema. Pode ser uma roda de conversa, você pode fazer uma leitura compartilhada, você pode, né, se possível, escolher uma sala de aula do espaço que você está indo. Então, tudo isso aí são recursos também. Ah, eu vou usar cartolina, eu vou usar canetinha, vou usar lápis de cor, eu vou usar livros, eu vou usar slide, computador. Também entra como recursos necessários. E você vai anotar isso, porque é importante de deixar até como uma forma de registro daquilo que você vai utilizar para desenvolver a tua atividade. Até para também você não esquecer na hora de pôr em prática, você já tem a tua lista ali do que você vai precisar. E por último aqui, mas não menos importante, é o cronograma da atividade, com o horário e atividade que vai ser desenvolvida. Só que, para que esse momento aqui, você chegue nesse ponto, é importante que você defina data, tá? E o local que você vai realizar a sua atividade. Por que é importante primeiro definir data e local, para depois montar o cronograma da atividade? Data e local você vai definir com os responsáveis do ambiente que você escolheu. Porque às vezes uma data boa para você pode não ser uma data boa para aquele local. Mas também leve em consideração o seu cronograma de aulas referente a essa disciplina, tá bom? Para que você consiga aplicar o teu projeto integrador dentro do prazo que nós temos do nosso calendário acadêmico. Com relação ao local, é porque se você vai estar num local de ambiente ao ar livre ou de um ambiente fechado, você vai propor atividades ao ar livre, pode ocorrer uma chuva, ou então aquele dia está muito calor, não dá para as pessoas estarem ali. Então você tem que levar em consideração esses pontos e se dá para modificar a data, se alguma situação como essa, né, natural, ocorra. Um outro ponto é ser um ambiente fechado, de repente faltou energia, aconteceu alguma coisa que é um imprevisto. Dá para mudar a data? Então você tem que ter folga, né, de data, de previsão de datas, para poder desenvolver a tua atividade também com calma e que aplique aí de forma tranquila para as pessoas, tá certo? Um outro ponto durante o cronograma da atividade, você vai elaborar passo a passo. Vamos supor que você vai começar uma atividade às 8 horas da manhã. Então, 8 horas da manhã a apresentação, 8h15 as pessoas vão estar ali se dividindo em duplas, em trios, vão fazer grupos. 8h30 nós iremos fazer uma roda de conversa. 10 horas nós vamos fazer uma pausa para o lanche. Então, tudo isso é a descrição do que você vai planejar, é o cronograma desse momento, tá bom? Então, coloque essas informações nessa descrição, porque isso que vai enriquecer o teu trabalho e vai te dar também um norte.
Lembra quando eu falo de planejamento? É planejar, é deixar tudo organizado? Pronto. Planejamento que você vai fazer para o teu projeto integrador é o que está nesse modelo desse documento. E aqui nós temos um exemplo, né, de um projeto de leitura mala viajante. Então, esse é um projeto de leitura e esse projeto aqui, ele tem todo a organização que você precisa para poder desenvolver o teu trabalho. Ele tem o público-alvo, ele tem a área do conhecimento, ele tem a problemática, tem a justificativa, tem o objetivo geral, ele tem mais até informações do que o modelo que nós passamos. Mas ele não deixa de ser uma referência. Por quê? Depois, ele vai mostrando para ti como que você vai fazer para poder estimular ali, né, a tua criatividade. Então, aqui ele coloca, por exemplo, na justificativa. Diante a preocupação com o desenvolvimento do conhecimento, justifica-se aí dispensavelmente as práticas de leitura que assumam desde cedo, ainda na infância, papel fundamental na formação de futuros leitores. Então, aqui ele já põe a importância, por exemplo, de uma leitura e ele já traz aí para a atividade que ele vai propor, que é uma roda, né, de leitura a partir de um objeto fixo, que é uma mala. O que será que tem dentro dessa mala? Então, é aí que você estimula também a sua criatividade, puxa a participação do público que você escolher, certo? As nossas referências, elas vão estar aí disponíveis para que vocês deem uma lida, entendam um pouquinho melhor sobre os conceitos básicos, né, da didática, da avaliação e também de projeto, para que você também chegue preparado na hora de montar o teu projeto. Então, alunos, eu conto com vocês para a nossa próxima aula para entender como que vai ser a finalização do nosso projeto Integrador 2. Até a próxima! Educação à distância, mudando realidades.